levando em conta essas 4 pressuposições, né, eu tenho a 5ª pressuposição, que é eu faço parte do sistema. Então, não dá para eu viver uma vida só com os meus valores, só com as minhas crenças e achar que o mundo todo tem que estar à minha disposição e tem que me entender. Tá? O mundo tem que me entender e eu não preciso entender o mundo? Que lógica é essa? O mundo tem que me amar, mas eu não preciso amar o mundo. Né? Eu tenho pessoas na minha vida que eu não gosto e que eu quero distância. Mas as pessoas que eu gosto não podem não gostar de mim. Mas algumas pessoas que gostam de mim, eu tenho o direito de não gostar. Você está vendo que a gente participa de um sistema muito egoísta, muito bolha? Tá? Eu tenho um modelo mental de pensamento e o que não está nesse modelo mental, eu descarto. E vivo vivendo aí dentro dessas bolhas e quem não está dentro desse modelo mental não participa da minha vida, não participa da minha história. Então, se eu faço parte do sistema, o que eu preciso entender? Nesse sistema existem outras pressuposições, existem outros valores. Nesse sistema, como existem pessoas que eu não gosto, existem pessoas que não gostam de mim. E se eu não sofro porque eu não gosto de uma pessoa, por que eu vou sofrer se uma pessoa não gosta de mim? Então, eu preciso começar a questionar esse sistema, questionar as crenças desse sistema, questionar as minhas crenças e, dependendo do que o meu cliente vai trazer para a gente trabalhar, eu preciso ver o que essa mudança que essa pessoa quer para a vida dela tem de impacto no sistema. Como isso vai influenciar no sistema? E na nossa próxima aula online, eu vou falar sobre sistema, vou falar sobre a terapia, sobre o que é terapia. Então, eu quis começar falando dos pressupostos para a gente ter uma ideia assim, do que eu vou talvez buscar abrir a minha mente para aceitar essas pressuposições. Porque eu acho muito difícil fazer terapia SNT sem adotar essas pressuposições. Para a sua vida, ela pode até não servir, mas para terapia SNT, eu acho que vai ficar muito difícil eu não entender, eu não aceitar essas pressuposições. Porque como que eu vou trabalhar com alguém sem olhar o sistema que ela está inserida? Sem olhar o mundo que ela está vivendo? Sem olhar os conflitos que ela tem? Então, eu sempre digo no treinamentos, e vocês vão ouvir eu dizer muito isso, que o que eu quero é o que eu não quero, e o que eu não quero é o que eu quero. Então, muitas vezes as pessoas chegam dizendo, eu não quero isso na minha vida mais. E aí, a hora que você olha o sistema, e que você permite que ela olhe o sistema, que ela pense esse sistema, ela vai perceber que se ela fizer aquilo que ela está querendo, ela destrói o sistema que ela está vivendo. E ela vai ter que viver em outro sistema. Ela vai ter que viver em outro país, ela vai ter que viver em outra sociedade, ela vai ter que viver em outra família. E é muito isso que acontece em muitos processos terapêuticos que existem por aí. As pessoas vão fazer esses processos terapêuticos, às vezes até mesmo processo de coaching, até mesmo processo de programação neurolinguística, e os treinadores inflam o ego dessa pessoa. Faz elas adotarem as palavrinhas mágicas. Eu posso, eu quero, eu consigo como lema de vida e se exploda o sistema. E o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas se separam, muitas pessoas abandonam sua religião, muitas pessoas quebram vínculos que eram extremamente importantes na vida delas. Por quê? Porque aquele que estava apoiando naquele momento
não levou em conta essa pressuposição, que essa pessoa faz parte de um sistema macro e de um sistema micro. Depois eu vou mostrar um vídeo bem legal para vocês, desses que mostra esse sistema. Então, quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de comportamento, pensamento e sentimento. Então, isso é um sistema. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Ou eu sinto, me comporto e depois eu vou pensar o que eu fiz. Ou eu me comporto, penso e depois vejo o que eu sinto. Né? Ou eu sinto, penso e depois me comporto. Então, esse sistema ele vai de um lado e de outro. Né? Então, ora eu estou sentindo e pensando, me comportando, ora eu estou me comportando, pensando e sentindo. O problema é quando eu sinto, me comporto e não penso. Aí, muitas vezes, né, a gente vai ter muitos problemas, como esse, por exemplo. Né? Então, quando eu estou só sentindo, me comportando, a gente diz assim que a gente está num sono. Né? Estou dormindo. E deve ser por isso que São Paulo disse assim, vamos, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te alumiará. Né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, Cristo te alumiará, a pessoa diz assim, nossa, mas não é iluminará? É alumiará? Não, iluminará é diferente de alumiar. Alumiar é uma luz própria que me ilumina. Então, Cristo é a luz e Ele me ilumina. E aí eu brilho. Né? Então, Cristo nos alumia. Nós iluminamos. Né? Nós podemos iluminar outras pessoas, mas a luz não é nossa. Quem ilumina não tem a sua própria luz. A lua está iluminada todas as noites, mas ela não se ilumina com a luz dela. Então, nessa linguagem de despertar, tu que dormes, é permitir que a sua consciência se ilumine. Para a sua consciência se iluminar, para que você desperte, tá? Você precisa pensar os seus pensamentos. E você precisa se conectar com essa luz que ilumina, né? Com essa fonte da luz que ilumina. Então, muitas vezes, nós somos muito iluminados pelas luzes das outras pessoas. E talvez nós precisamos aprender a despertar dos sonos e nos alumiar, ou seja, receber a luz de quem é a luz. Então, às vezes, nós estamos assim, como esse cachorrinho, né? Dormindo. E aí eu começo a sonhar que o meu dono está me batendo, está me chutando, gritando comigo. E aí, nesse tumulto, nesses pensamentos conflituosos, eu começo a despertar, né? Começo a pensar, eu não quero viver esse mundo de briga, de apanhar, de humilhação. Então, eu começo a entrar assim, num despertar, mas eu ainda não estou acordado. Eu estou naquele meio sono, sonâmbulo, né? E o sonâmbulo ele sai fazendo coisas que ele nem percebe que ele está fazendo, né? E nesse semi-despertar, nesse estado onde os meus músculos estão em movimento, os meus sentimentos estão aflorados, mas os meus pensamentos, a minha consciência não está alumiada, faz com que eu tenha postura e eu tenha comportamentos. E aí eu posso reagir de forma sonâmbula. Eu vou lá e mordo meu dono e o pobre coitado não sabe nem o que está acontecendo. Então, nós vamos encontrar muitas pessoas vivendo um sistema conflituoso e muitas vezes o conflito está só na mente. Não existe um conflito real.
Existe aí um conflito de pensamento, mas não é um conflito real. E essa pessoa está reagindo, mordendo, atacando, destruindo, criando problemas. Por quê? Porque ela não está fazendo um olhar para os seus pensamentos, não está fazendo um olhar para o seu comportamento e não está fazendo um olhar para o sistema e como ela sente esse sistema. Então, muitas coisas podem estar desproporcional.